noite também ao pessoal que está em casa. Muita paz, muita sabedoria nesse ano que se inicia. Vinde a mim, todos vós que vos achais sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Esse chamado, né? É só isso? É só ir? Não. A gente sabe que fé não está restrita a uma casa, a um templo. A fé é um exercício. A fé é um conhecimento que vem da alma e alcança pelas vias da intuição e da inspiração e se expressa no mundo. Então nós não precisamos de casas para isso, mas nós sabemos que quando nos reunimos em uma casa de oração, num grupo de estudos, dentro de uma filosofia de vida que nos liberta as ignorâncias da alma, nós juntamos uma força de energia capaz de reprogramar comportamentos. Porque hábitos viram vícios. Existem muitos hábitos extremamente saudáveis, mas o problema nosso é que a gente às vezes não percebe, a gente não fica atento quando certos hábitos se tornam perniciosos e nos escandalizam. Quer dizer o que é isso? Usando a linguagem evangélica, nos escandalizam. Quer dizer que nos coloca em uma situação onde a gente fica exposto. Não é a maldade que está fora. Às vezes a gente fica tão preocupado com o mundo, tão violento, né? Mas violência a gente sempre viveu. A história está aí para narrar quadros e quadros. A questão é da violência que ainda habita em mim. Vinde a mim. Então Jesus pede que a gente se refugie na filosofia de vida que ele veio exemplificar. Me dá um pouco mais de som, Sérgio? Eu estou com a voz meio baixa, falta de treino. E aí o que acontece com a gente? Nós precisamos colocar essa habilidade de confiar à prova. Se nós somos aquele aluno que foi mal na escola, hoje a gente tem a educação continuada, a progressão, né? Então não se repete mais. Então vamos lembrar da nossa época, um pouquinho mais antiga, que a gente reprovava de ano. Não foi bem em certas matérias, então chegava ao seu consenso que no ano seguinte eu não passaria para a segunda, na próxima série. Eu precisaria refazer aquilo que eu não fui bem, correto? Esse não é o princípio da reencarnação? Muitos de nós ficamos com dificuldades em confiar, porque a gente deixou infiltrar a ideia de um Deus extremamente tirano, punitivo. E agora nós vamos precisar reposicionar esse conceito, entendendo que ele é extremamente justo. E que muitas vezes na nossa teimosia, nós aprendemos refazendo aquilo que a gente fez errado. Ou que a gente incitou alguém a fazer o erro. A gente já falou aqui algumas vezes que quando nós trabalhamos com a questão de terapias de vidas passadas, de regressão de memória, muitas vezes o que causa os complexos mentais, os complexos de sofrimento, as intuições negativas, os medos patológicos e assim por diante, são as questões causadas pela culpa, a culpa que eu carrego, as questões causadas porque eu sofri danos, eu fui vítima, mas o que muito, e que a gente pensa muito pouco, é todas as ocasiões que nós fomos omissos. A gente não para pensar nisso. Que a gente deixou passar. Que a gente não fez o que deveria ter feito. Que a gente virou as costas como Pôncio Pilatos lavando as mãos. E esse é um momento interessante na Terra. É o momento que a gente veio colocar os pingos nos is, mas não no jardim do meu vizinho. Eu vim colocar os pingos nos is na minha vida íntima. Então, chama isso consciência. Se nós pegarmos como exemplo gêmeos idênticos, eles têm organicamente, praticamente, o mesmo corpo. Por que são pessoas diferentes muitas vezes na personalidade? Por que nos hábitos
nas ideologias, na personalidade, são pessoas tão diferentes. A gente já entendeu que mesmo que tendo um corpo biologicamente quase idêntico, se não idêntico, são pessoas com experiências de vida diferentes. Onde está a consciência? Está no cérebro? Não. A consciência está em todo o perispírito e que usa o veículo de comunicação, de decodificação, o cérebro físico. Mas aí a gente pode pensar também que já que a consciência não está exatamente no cérebro, ele é só um instrumento de manifestação, a gente tem outros tipos de consciência, outros tipos de acessar a memória. A gente acessa a memória de outras coisas, não é verdade? Às vezes de estar num local, de sentir um cheiro diferente, não só como consciência, pensamento que nós temos. Então nós estamos recuperando consciência, recuperando a nossa capacidade de percepção. Então a pergunta é essa aqui, ó. Como está a sua trajetória de vida? Bem pergunta de início de ano. Como é que a gente está indo? Se a gente tivesse que desencarnar hoje, se chegou o nosso período de término, a gente estaria partindo bem? Será? Será que a gente estaria não só porque nos falta praticar muitas coisas, mas o nível de entendimento, de amorosidade, de desprendimento é o suficiente para a gente voltar com um grau de paz, de tranquilidade? Aí Jesus fala: quando vires entre teus irmãos que te rodeiam inimigos, isso é o reflexo do inimigo que alimentas dentro do coração da dúvida, da maledicência, da ambição, da preguiça. Quando a gente então perceber que existe alguém que é contra, e nós temos um grau de animosidade, não é contra essa pessoa que a gente deve ficar preocupado. Embora a gente saiba muitas vezes que ela é capaz de fazer coisas negativas, não é isso. Mas a gente tem que ficar preocupado com a capacidade da vibração dessa pessoa dentro de mim, me fazendo reviver coisas que me desequilibram, me colocam em estado patológico de medo, de irritabilidade, de tumulto. Muitas vezes não parece que a gente vive uma montanha russa emocional? De manhã estamos bem, à noite estamos mal, à tardezinha. A gente vai falar da nossa personalidade, a gente não consegue explicar, não é? Então vamos tomar muito cuidado, que o perigo não está fora. O grande movimento é aquilo que ainda precisa ser erradicado na nossa alma. Se queres mesmo ter amizade, não deixes que falte fidelidade em teus pensamentos, palavras e atos. Por que Jesus fala amizade? Porque a amizade é um dos sentimentos mais despretensioso. A verdadeira amizade, não aquela amizade porque eu vou ter um favor, né? Mas a amizade sincera não é por obrigatoriedades dos vínculos consanguíneos, né? Independe da classe social, independe, é escolha. A amizade é o coração tomando conta. Por isso que ele fala, se a gente quiser ter esse amor verdadeiro, nós precisamos ser fiéis ao sentimento que nos coloca nessa reencarnação. Qual é a tua tarefa na reencarnação? É ganhar dinheiro? É tomar conta da vida alheia? É ter corpo sarado? Pode ser até um pouquinho, mas não para aí. É muito pouco. A confiança é uma força que cria condições para o amor. E quem ama se liberta de todas as impurezas da vida envolvida na ignorância. Jesus, né? Esse é um livro maravilhoso, Jesus voltando com o médium João Nunes Maia. Maravilhoso, ótima leitura. Faz a gente viajar no tempo de Jesus. Aí, vocês lembram dessa imagem? Eu vou ficar na frente de alguns. É que eu gosto muito de imagem. Lembra quando naquele dia Jesus vira para Pedro e fala: você vai me negar? Quando o galo cantar pela terceira vez, você vai me negar? Pedro fica super horrorizado. Como assim? Né? Eu sou fiel, né? Nunca vou te negar, né? E aqui essa imagem aponta
as escravas, né? Que percebem, nossa, mas você estava com Jesus, eu não. Aí acontece de novo, outras, você estava com Jesus. Ele nega, e ele nega. É engraçado que assim que ele se dá conta do que ele havia feito, por meio da retaliação humana, de sofrer dor, de sofrer humilhação, de sofrer, ele começa a sofrer. Olha que legal, gente. Assim que ele cai a ficha, que o medo dele foi maior do que a vontade de servir, de ser fiel, ele se começa a entrar no próprio purgatório. Ele começa a sofrer. A gente não faz isso? Com medo de, eu não faço. Com medo de, eu não deixo. Quantas vezes a gente não recomeça nossas histórias aqui na Terra com medo do sofrimento? Mas aí eu já sofro com medo disso. Não é um contrassenso? Aí, Humberto de Campos, Humberto de Campos, ele fala que muitas vezes o nosso orgulho está tão disfarçado que a gente quer usar a palavra para acobertar a nossa insegurança. Então a gente desenvolve a oratória, a gente quer a arte da persuasão, eu vou convencer a pessoa que eu estou certa. Né? Quantos de nós ficamos tão horrorizados no nosso orgulho que a gente quer provar que a gente sabe, que a gente quer provar que é mais inteligente, que a gente quer provar. E quando a gente vive assim, a gente não está sendo fiel ao sentimento. É aí que a gente se trai. Desaprendi a usar, já recupero. Aí Pedro vira para Jesus e fala, desculpe eu colocar alguns trechos, é que eu acho muito bonito esse diálogo. Julgai-me um espírito mau e endurecido a esse ponto? Pedro pergunta ao mestre, a Jesus. Não, Pedro, adiantou o mestre. Adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Vocês concordam com isso? Vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Será verdade? Bom, veio de Jesus, né? A gente já fica meio assim. Se a gente parar para pensar com calma, quanto mais dura é a casca, mais molha por dentro. Quanto mais a pessoa se tornou fria, indiferente, psicopata, né? Seria o termo certo, né? Que ele não tem um grau de empatia a quem quer que seja, quanto mais egoísta, a gente pode perceber que por dentro ele é o espírito mais infantil. É isso que ele quer dizer. Né? Então a perversão nada mais é do que o reflexo do tamanho da nossa dificuldade de compreender o chamado espiritual que todos nós estamos recebendo. Vem um diagnóstico difícil. O que a gente faz? A gente entra em desespero. Alguém que a gente ama parte, porque a gente acha que partiu fora da época. Será que era fora da época? Ou da época que eu queria? Quando a gente leva um desengano na vida, uma traição, uma rasteira, a gente fala, eu não merecia. Ninguém merece o mal. Mas será que eu não precisava? Então a gente está questionando situações daquela primeira fala, que a gente veio à Terra para refazer as tarefas mal feitas. Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Maria de Magdala, a mulher adúltera, a mulher pecadora, a prostituta, né, que a gente comenta muito essa personalidade aqui na Seara, a capacidade que ela teve de mergulhar no abismo da corrupção, da sedução, da sexualidade tão desvirtuada, e parece que hoje nós vivemos uma época gêmea, né? Nós usamos a sexualidade ainda para ter favores ou para ter poder em cima de alguém, não é afeto. Né? Então a gente vive muito as situações do passado e, de repente, ela se depara com o encantamento de uma amorosidade que ela vê em Jesus. Ela se apaixona. Algumas pessoas falam que esse apaixonar de Maria de Magdala é um apaixonar sensual. Não é. Ela se apaixona pelo novo tipo de vida que ele apresenta a ela. Olha que diferente.
Ela não se apaixona por Jesus homem. Ela se apaixona por Jesus mestre. A gente não precisa se apaixonar, gente. Eu brinco fazendo assim, ó. É meia boca. A gente não vive meia boca de vez em quando? Meio frio, meio talvez, mais ou menos. Sem graça. O se apaixonar por uma filosofia de vida faz com que a gente tenha resiliência. Resiliência quer dizer assim, vou cair ainda. Eu não vou acertar sempre, mas eu vou levantar. Então, quando Pedro se depara com a morte de Jesus, estava um clima de muita tristeza com a crucificação de Jesus na época, de muita tristeza. E ele ficou extremamente desamparado, por quê? Ele estava arrependido. Ele estava arrependido e ele ainda estava se sentindo culpado de ter negado Jesus. E Jesus está preso e ele não poder fazer nada. Então ele está arrependido e impotente. Olha que interessante, aspectos psíquicos que nós também temos. E aí, então, ele fica sabendo que Jesus, que era a grande esperança, a ressurreição, que Jesus voltaria, né? Então Jesus se mostra espiritualmente para quem? Para as mulheres. Não tinha só Maria de Magdala ali, tinha outras mulheres, mas o magnetismo de Jesus era tão forte que algumas desmaiaram, entraram em torpor. Quem manteve a lucidez da presença de Jesus foi Maria de Magdala. E ela vê Jesus, conversa com ele, tem o ímpeto de abraçá-lo. Ele fala, não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Bonito também, né? Quanto simbolismo. Aí Pedro fala assim, não é possível, eu fui traído por Jesus. Como assim? Eu que sempre estive ao seu lado, por que ela e não eu, seu companheiro de todas as horas? Aí Jesus, num momento, passa-se esses dias, Pedro acabrunhado, vai buscar inspiração na casa de Lázaro. Quem é Lázaro? Aquele que foi ressuscitado. Estava já com o corpo em decomposição, já ali na caverna, sepultado, e ele volta à vida. Olha que interessante esse fenômeno. E ele vai para a casa de Lázaro, encontra as duas irmãs de Lázaro, estava todo mundo muito emocionado, e começam a conversar. E dentro de Pedro havia ainda essa insegurança, essa dúvida. Não, não é possível. Jesus não voltou. Ele não se mostraria a pessoas tão baixas. Aí Jesus se faz presente. Né? Primeiro ele fala, e depois ele conversa diretamente, não só pela voz direta, que é só a voz no ar, mas ele se transfigura, ele se materializa. Sei o que pensaste logo que ouviste a minha voz. Antes de me veres, duvidaste de que eu era eu mesma, apesar de sentir a minha presença. Aí olha o conselho. Vigia, Pedro, o teu raciocínio, que ele está prejudicando a tua intuição. Vigia, Pedro, o teu raciocínio, ele está prejudicando a tua intuição. Quantas vezes, quando nós começamos um projeto, vamos tomar uma atitude, vamos começar um relacionamento, ou qualquer circunstância, vem a intuição, não faça. E o que a danada faz? Faz. Quantas vezes a gente faz isso, gente? Isso é o excesso de pensamento. A síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade, a TAG, né? Os transtornos de ansiedade. A gente tem tanto temor com a vida porque a gente tem a construção psíquica de que nós vamos ser punidos na Terra, que a gente quer antecipar e ter controle sobre tudo, inclusive sobre as coisas sobrenaturais. Impossível. Cuida da tua intuição. Se tu, Pedro, pretendes ver em Maria de Magdala somente o passado, nele tu ficarás preso. Legal, né? Às vezes a gente fala assim, não, como vou confiar nessa pessoa? Já fez tanta bobagem? Não dá. Como vou dar um voto? E em mim mesmo? Nossa, eu sou uma pessoa que fiz tantos problemas. Como é que eu vou confiar que eu sou capaz de fazer diferente? Né? Então, se a gente fica muito preso ao passado, e lembra que muitos pesquisadores nos apontam que quadros de depressão, dos diferentes tipos de depressão que nós temos, estão pautados na perpetuação da memória, em algum quadro que a gente estacionou.
Então, o quanto da nossa insatisfação que gera depressão biológica, endógena, não está também pautada na frequência vibratória do nosso espírito, que fica naquele conceito, fica naquela vibração de um acontecimento infeliz. Ela sentiu a fé que eu irradiava e passou a viver essa fé. Maria teve a prioridade da minha presença depois do Calvário, porque ela escolheu a melhor parte do meu reino, abrir seu coração sensível ao amor. Pedro era uma personalidade interessante, porque ele era a pedra. Mesmo depois de ter errado, de ter ficado perdido na dúvida, Jesus chama ele e fala, você continua sendo a pedra, você vai ser a base. Mas primeiro ele chama a retificação. Coloca teu pensamento no lugar de novo. Coloca teu pensamento. Ele era uma pessoa tão intensa que ele agia às vezes no impulso. Ele era às vezes uma pessoa colérica, perdia a paciência rápido, queria a justiça pronta. E muitas vezes o coração depois abria. Nossa, né? Parece tanta gente conhecida, né? Explode e de repente já está igual um gatinho. Então por que a gente primeiro faz e depois pensa? Primeiro a gente se deixa levar no impulso da ferocidade e depois a gente amansa. Quando a gente vê o caminho que as consequências podem nos trazer. Por isso, gente, o chamado do Evangelho é um chamado de paz. Não é de inutilidade. Não é de uma pacificação de capacho. É uma pacificação de tumulto. Cuidado com o tumulto que está na nossa cabeça. Está sofrendo demais com ansiedade, gente? Não consegue ter foco nem para terminar uma oração? Você não consegue prestar atenção no que a pessoa está falando? Você está conversando com a pessoa, não tem nem outras pessoas junto, você está num diálogo, você não sabe nem o que a pessoa disse. Né? Não consegue recuperar boas memórias, só lembra de coisa ruim. Está acontecendo uma coisa grave na sua vida. E às vezes, porque a gente não percebe que isso é grave, nós precisamos do mais grave, daquilo que nos choca. Às vezes é um acidente, às vezes é uma surpresinha do destino, às vezes vem um choque que nos abala para a gente voltar e ver aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente importa. Tá, eu juro que eu vou terminar. E se estivéssemos voltando hoje para a espiritualidade? Só pensa isso. O que estaríamos ofertando a Deus no altar da nossa consciência? Fecha teu olho um minuto. Senta de uma posição confortável. Quem está em pé, deixa o corpo à vontade. Respira. Respira profundamente. Vamos lembrar que o ar que está trabalhado aqui na casa é um oxigênio potencializado pela energia dos espíritos amorosos, rico de elementos salutares que nos curam, que acalmam, que acordam. Então respira profundamente. E no exercício de respirar, vamos agradecendo. Agradece a vida. Agradece teu corpo, a morada do Espírito. Agradece tua família. Agradece teu trabalho. Agradece o conforto do teu lar. Agradece teus amigos. Agradece os teus animaizinhos. Os nossos irmãozinhos que nos ajudam tanto na caminhada aqui na Terra. Mas também vamos agradecer aqueles que na ilusão da vida são os nossos inimigos. Que são eles que muitas vezes nos acordam para necessidades diferentes. Jesus, nosso Mestre, que essa noite possa trazer para cada um de nós o remédio que estamos precisando. Que a gente não pare mais tempo na reclamação, na ladainha. Que a gente silencie todos os momentos e que entenda que esse silêncio é uma prece.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos. Uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Vão com Deus.